Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. Continuidade na segunda parte da nossa aula. Tá todo mundo compreendendo, né? Sim. Já sabemos que tem 2 mundos nessa batalha, sabemos que tem 3 seres e sabemos que tem 3 níveis, tá? Vamos lá, vamos fazer uma leitura rápida aqui. Vale ressaltar que, ao entrarmos em uma batalha espiritual, iremos nos envolver com os 2 reinos, as 3 classes de seres envolvidos e todos os níveis de batalha, pelo fato de não ser possível separar um do outro. Logo, para entendermos com mais propriedade o assunto, iremos estudar cada um desses tópicos. Recapitulando de forma bem resumida, é impossível entrarmos em uma batalha espiritual só com um nível, só com um ser, só com um personagem envolvido. Não. É os 2 reinos, são os 3 seres envolvidos e são os 3 níveis, simultaneamente, ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? A batalha espiritual, ela é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a gente tiver revestido com isso, a batalha espiritual é quase essa clareza, mas em metodologia diferente. A gente dessa uma atropeladazinha de leve aí, que a questão do Pai da Trindade é uma outra doutrina. Sim, eu falei. Mas não vamos falar dele aqui. Não, eu compreendi. Agora só vou fazer aqui uma roupagem do que tu falou para que os irmãos entendam. Ela falou a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus um, Deus trino, e de forma aplicativa. Quando eu tenho a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a presença de Deus, a presença de Jesus através do Espírito Santo de Deus, a batalha não é minha. Ela é do Senhor. A batalha é do Senhor. Nessa hora eu consigo caminhar do jeito que a palavra fala. Agora, no momento em que uma das partes, um dos seres eu isolo, eu vou ter um problema. Se de repente eu estou na batalha, tiro o reino da luz, vai ser a minha estratégia. Obedecer. Obedecer. Morre. Nessa batalha tem 3 seres. Tem Deus e seus anjos, tem Satanás e seus demônios, e tem o homem. Mas nesse momento eu tenho Deus, mas eu não quero saber da influência angelical, porque eu tenho estratégia. Vou obedecer. Nenhum de nós, seres humanos, temos autoridade para dar ordem para anjos. Não tem texto na Bíblia para dizer que eu vou dar ordem, que alguém vai dar ordem para anjo. Por isso que o Salmo diz, e darei ordem a meus anjos ao teu Espírito. Quem é que vai dar ordem? Senhor. Deus. Senhor. Aí fica uma pergunta. É necessário Deus dar ordem ao anjo para pelejar uma batalha que você está vivendo, esse conflito, essa batalha espiritual? Ele estando na tua vida através do Espírito Santo? É necessário. Não. Mas se ele quiser, ele vai dar a ordem para os anjos. Sim. Por exemplo, eu tenho uma forma de orar, que eu sempre oro assim, quando eu estou empolgado nas pregações, empolgado numa oração, eu oro da seguinte forma: Senhor, se tu quiseres, acampa os teus anjos ao nosso redor. Amém. A gente usa mesmo. Por quê? Porque Jesus, através do Espírito Santo, já está na minha vida. Diga para o irmão que está do teu lado, você é templo do Espírito Santo. Ponto final. Tu achas que o adversário vai pelejar contra o Espírito Santo?
que é o próprio Deus. Então, se ele está na tua vida, você está caminhando e vencendo as batalhas. Por causa dele. Por causa dele. Porque tudo é para ele. A adoração é para ele, a presença é dele. E a guerra espiritual é entre os dois reinos. Ela tem que existir, porque senão... Aí fica uma pergunta. Por que surgem as batalhas espirituais? Por que surge uma batalha espiritual? Começando pela senhora de novo. Oh, Jesus. Pode falar o que a senhora imagina, o que a senhora pensa. Quando o diabo, Deus jogou ele aqui embaixo, foi porque ele não agiu de acordo com o que o Senhor tinha determinado lá no céu, né? Aí mandou ele para cá, então acho que foi a partir disso que começou a batalha espiritual, porque juntou uma luta do inferno contra os céus. Mesmo Tá. ele Deixa eu só refazer a pergunta, que tu já entrou numa outra esfera também, e essa pergunta ficou distorcida. Não, distorcida não, ficou com dois tipos de interpretação. Deixa eu reformular. E a pergunta é, novamente, a senhora vai responder. Por que nós somos vencidos nessa batalha espiritual? Pronto, agora só tem um viés de interpretação. Por que o ser humano é vencido na batalha É espiritual? por falta de vigilância? Faz parte de um conjunto, lá dentro. Fale mais. Porque nós somos vencidos Nessa batalha. por causa de Deus. Não. Não, gente. Se você está sendo vencido pelo adversário, Pelo porque você adversário, ficou sem sem a presença sem a do primeiro reino. Ah, Tá. Por que nós somos vencidos? Porque tem muita gente que prega o evangelho e é vencido. Porque tem muita gente que porta uma credencial e é vencido. Porque tem muitos líderes espirituais que são vencidos. Porque tem muitos líderes espirituais na área da libertação que são vencidos. que abriu mão de... Porque 90% dos autores de Corinho de Fogo se desviam. E quer lutar a luta sozinho, esquece. Quer colher da lenha. Porque estão entrando dentro de um mundo que eles não se prepararam para entrar. Vocês estão entendendo? Somos vencidos, eu vou usar uma palavra, uma frase. Somos vencidos em uma batalha espiritual porque damos legalidade para o reino das trevas. E dar legalidade é quando eu autorizo. Se, por exemplo, vamos imaginar aqui para ilustrar. Alguém bate na porta do portão da minha casa. Lá tem monitor, tem tudinho lá, tem portão elétrico, etc, etc. Eu só vou abrir o portão para essa pessoa se eu der legalidade para que ela entre. Correto? Sim. Na batalha espiritual é mais ou menos assim. Quando eu sou vencido pelo adversário é porque eu tenho legalidade. E essa legalidade que eu dei foi por causa de uma ferramenta que nós falamos logo no início, chamado pecado. Deu para entender? Abriu a brecha, cometeu o Entrou. pecado, abriu a brecha e ele entra. Exatamente. E também se deixar um dos três reinos, o primeiro reino que é Cristo, É o reino, do qual nós fazemos parte também. porque a gente quer ir com as nossas forças, né? Com as nossas A forças. gente quer ir para ser o eu. A nossa habilidade. Porque quem tem que crescer é o Senhor, né? Aí a gente quer ser o grandão e vai lá e quer... Vocês estão entendendo, né? Sim. Porque tem muitos líderes que estão se afastando, que estão cometendo apostasia, que é abandonar a fé, frustrações com profecias que não veio de Deus, até porque uma profecia, essa área nós vamos ver lá na frente, sobre a atuação de alguns espíritos malignos com falsos dons, que eu já posso iniciar aqui agora. Quando vem uma profecia que não é do Espírito Santo, e eu acredito naquela profecia, porque eu fui manipulado a acreditar naquela profecia, eu dei uma legalidade. O diabo vai fazer de tudo para que ela não aconteça, para que eu me frustre com as coisas de Deus. Falar que Deus, o Senhor não veio me abençoar. Mas foi Para que eu vou servir Deus se Ele não me Ele abençoe? falou que ia fazer e fez. Mas era uma falsa promessa. Promessa. Ou seja, eu dei legalidade na ânsia de querer receber alguma coisa, eu dei legalidade para o adversário, para espíritos enganadores. Batalha espiritual. Tudo parte do sobreposto de legalidade.
Se eu dou legalidade, eu perdi a batalha. Agora, se a legalidade que eu estou dando é para o reino de Deus, é para o Senhor, é para o Espírito Santo, meu irmão, ele vai me pegar pela mão ainda que eu fique fraquinho. Vai me levantar, porque a Bíblia diz que uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E olha o que o texto diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Batalha espiritual. Então, quando começa a compreender a realidade do que está nas Escrituras sobre a batalha espiritual, eu estou tranquilo. Pode se levantar o gigante que for, não vai me abalar. Pode se levantar a muralha que for, não vai me abalar. Pode aparecer um mar vermelho aí, estou falando de forma bem figurada, que eu não vou me abalar. Porque se eu tiver de passar, o mar vai ter que se abrir. Se eu tiver de passar, a muralha vai ter que cair. Se eu tiver de passar, o gigante vai cair. Porque a batalha não é nossa. E nessa batalha espiritual, o Senhor pelejará por nós. Amém? Podemos continuar? Sim. Vou falar sobre cada tópico agora, tá? E vamos agora, se quiser anotar ou aguardar a gente transformar isso em PDF, não tem problema nenhum. Primeiro, reino da luz, Pai, Filho e Espírito Santo, seus anjos e a igreja. Lembra que a senhora falou que a igreja também está no meio? Também aqui, ó. Sim, olha. A igreja faz parte do reino da luz, do reino de Deus. Vamos lá, vamos falar de cada um deles, começando por aqui. O reino da luz se divide em reino de Deus e sua justiça, seus anjos e a igreja. E na batalha espiritual, vamos ver todos os elementos desse reino em atividade. Ó. Na batalha você vai ver todos esses reinos, ou melhor dizendo, todos esses integrantes do reino em atividade. Todos os elementos em atividade. Lutando ali. Para te abençoar. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, posso continuar? Sim. A Trindade Santa. Essa é uma outra doutrina, tá? Que é a doutrina da Trindade. Mas eu vou fazer um resumo sobre a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a gente venha compreender que é um Deus só, um Deus uno e um Deus trino, ou seja, atividades. Por quê? Porque quando nós olhamos para a mitologia grega, nós vamos encontrar 3 tipos de deuses. Quando nós olhamos para a mitologia romana, nós vamos encontrar 3 tipos de deuses. Quando nós olhamos para a mitologia hebraica, nós também encontraremos 3 tipos de deuses. Quando nós olhamos para a mitologia egípcia, nós vamos encontrar 3 tipos de deuses. E nós temos que ter cuidado dentro do cristianismo, dentro da esfera igreja, ensinamentos, cursos de teologia, para que o aluno entenda que não existe 3 deuses. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. 3 deuses, 3 cadeiras. Não, é um Deus só em atividades diferentes. É o que nós vamos aprender agora para entender essa questão da batalha espiritual. Onde eles estão agindo. Está bem claro? Sim. Posso continuar? Amém. Vamos ler. Antes de falarmos do reino de Deus e sua justiça, precisamos entender que não existe 3 deuses, e sim um Deus único e trino. O Deus único e verdadeiro, que revelou-se como eterno e autoexistente, eu sou o Criador dos céus e da terra, o Redentor da humanidade, e também revelou-se como aquele que incorpora os princípios em relação e associação como Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Está bem claro? Bem claro. Não está dando confusão, né? Não. A Trindade, Lá na minha igreja a gente fez escola bíblica já. Sobre a Trindade, Deus né? Trino. A lição, né? A lição. Nós já vimos. Podemos continuar? Está sem dúvida aí, né? Que nós vamos entrar agora numa esfera bem mais profunda. Deus. Deus, o Pai. Vamos ler. A Bíblia menciona inúmeras vezes, em mais de 40 referências, a presença pessoal de Deus na história do homem.
menciona mais de 46 atributos pessoais de Deus, tais como santo, justo, onipotente, onipresente, onisciente, entre outros. Quando nós estudamos a teologia, a doutrina de Deus, a gente aprende que ele tem atributos. Esses atributos se dividem em duas classes de atributos. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são atributos que Deus compartilha com a sua criação, com o homem. E os atributos deles, eu posso dar um exemplo, o amor, a longanimidade, a própria santidade. Ele é santo dos santos. E nós buscamos a santificação. Por isso que a Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Ou seja, se nós vivemos em santidade, nós estamos caminhando na direção certa. É um dos atributos que Deus dá para o homem. E os atributos incomunicáveis são atributos que Deus não dá para ninguém, nem para anjo e nem para ser humano. Quais são esses atributos? A sua imutabilidade, a sua onipotência, a sua onipresença e etc. Então, quando a gente estuda a doutrina de Deus, a gente aprende esses atributos. E aqui nós vamos mencionar, estamos mencionando que no Antigo Testamento, há mais de 40 referências falam da presença de Deus na história do homem e menciona mais de 46 atributos de Deus. Vamos continuar. No livro do profeta Isaías, há mais de 130 declarações que provam a existência de Deus. Notem que quando a gente estuda a doutrina de Deus, a gente aprende que a Bíblia, em hipótese alguma, se preocupa em provar que Deus existe. Isso. Isso aí já... Vocês já estudaram isso? Já? Em hipótese alguma, ela se preocupa que Deus existe. Porque o povo tem esse de vou provar. Não, Deus não. Se a própria Bíblia não se preocupou em provar, só que ela registra, tem referência da existência desse Deus que é autoexistente, que se proclamou eu sou em todas as esferas. Tá? Então vamos continuar. Em Salmo 107, Isaías 45, 2 textos. Podemos estudar em detalhe os atos de Deus, também como a sua descrição e nomes pessoais. Quando a gente estuda a doutrina de Deus, a gente vê tudo isso também, que são várias nomenclaturas para o nosso Deus. Na hora da batalha ele tem uma nomenclatura, na hora da providência ele tem outra, e etc, etc. Está bem claro? Não me mergulhei nesse cenário, que é uma outra matéria. Eu preciso só apresentar o personagem dentro de uma ação para a gente entrar na batalha espiritual. Próximo. Deus, o Filho. Continuando. Na batalha espiritual, Cristo Jesus como grande vencedor. Na batalha, o Cristo Jesus como grande vencedor. Seu nome é poderoso, restaura vidas, sara as feridas, ressuscita os mortos, possui poder ilimitado contra os demônios, o reino das trevas, e etc, etc. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Continuando. Na batalha espiritual, Jesus liberta e redime o homem do pecado. Lembra que a arma mais poderosa e é a arma que o diabo usa para matar o homem de forma, primeiramente, espiritual, eterna, física e eterna, é o pecado? Então aqui nós encontramos o próprio Deus como Cristo resgatando o homem do domínio do pecado. Por isso que é Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo. Vamos ler um pouquinho. Na batalha espiritual, o Espírito Santo unge os santos para esta guerra. Lembra dos dons espirituais? Diga assim, os dons espirituais e os dons ministeriais, Deus deu para a igreja, para a edificação da igreja. Está todo mundo entendendo? Dentre eles, dos 9 dons do Espírito Santo, nós temos o dom de discernimento, para nós vencermos a batalha espiritual. E é através do Espírito Santo. Continuando. Capacita e habilita cada um de nós para alcançarmos vitória sobre as forças espirituais da maldade. Quem é que vai capacitar? Deus. Através do Espírito Santo. seu Espírito. Através do nosso desejo.
Porque você tem que primeiro aceitar Jesus, querer, buscar a presença de Deus. Como é que eu penso nessa questão? Eu penso assim, eu não vivo orando para estar em guerra, para estar em guerra. Sim, Eu não até vivo porque orando. nós estamos aqui Eu não vivo orando para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo, porque tudo isso é secundário. E ele sabe o desejo do nosso. Exatamente. Inclusive, o apóstolo Hélio ministrou sábado, ele falou exatamente o que eu vou falar para vocês aqui. O que é que nós oramos? O que nós devemos pedir na nossa oração? Para nós herdarmos o reino dos céus. Salvação eterna. É a única eu isso, pastor. Salvação eterna. Então, eu não posso, não me preocupo em gastar meu tempo orando para Deus me dar dinheiro para me trocar carro, me dar isso, me dar aquilo. Porque tudo isso, além de ser passageiro, é consequência. É consequência. O que é que diz a Bíblia? Buscar primeiramente o reino dos céus E a sua justiça e as demais coisas serão lá acrescentadas. Estou falando de batalha. Sim. De batalha. Então, se eu tenho um texto que me dá a veracidade espiritual, que eu possa alcançar sucesso material, eu só preciso estar na presença de Deus, eu não vou me preocupar com nada em saber tudo da vida, e que ainda que espiritual, eu vou ter consciência e vou ter a certeza que Deus pelejará a batalha que eu vou estar passando. E ele vai levantar para cair. Levanta para cair. Ele só levanta o dia. Para quem está na presença de Deus, bicho, na batalha espiritual o diabo só se levanta para cair. Se levanta para cair. Você está entendendo? Mas a pessoa tem que estar na fé e seguindo a Deus e vai. Exatamente. Está todo mundo entendendo? Está bem tranquilo? Vamos dar continuidade aqui. Nessa batalha, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o que nós falamos. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Em uma batalha espiritual, a gente não pede para entrar. A gente não pede para entrar. Só que nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sozinho sou um membro. Nós coletivamente somos igreja, no qual Cristo é a cabeça. E o que é que diz o texto? Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. O que significa isso? Eu vi um pregador pregar um dia, e eu não concordei com a pregação, eu vou compartilhar aqui a pregação, eu vou citar nomes aqui. Ele disse que em uma batalha espiritual, ele mexe com essa área, em uma batalha espiritual, aí ele saiu para a peleja, aí quando ele viu o espírito começou a crescer, ele diminuiu. E aí ele foi diminuindo, até chegar ao ponto que ele pediu socorro para Deus, e Deus, através do Espírito Santo, encheu, renovou ele, aí ele cresceu em cima daquele espírito e venceu a batalha. Biblicamente, está errado. Ele não pode diminuir. Por quê? Vamos imaginar aqui. Imaginem comigo. Vamos traçar aqui um quadro holográfico. Vamos imaginar que aqui tem um portão. Tá? Vamos imaginar que bem aqui na minha frente tem um portão. Diga comigo, esse portão se chama Porta do Inferno. Porta do Inferno. E aqui na frente desse portão tem a igreja. A Bíblia diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Se o inferno avança, eu já perdi a batalha, porque eu estou recuando. Então a igreja do Senhor, ela não recua, ela avança marchando. Então toda vez que ela dá um passo, o inferno recua. Toda vez que ela luta contra aquela igreja, contra aquele crente, que ele está bem com Cristo, está todo dentro dos conformes de acordo com a palavra, o inferno vai se levantar, as portas do inferno vão aparecer, mas vão aparecer para recuar. Todo sentido, tá certo, né? Entendeu? Está todo mundo entendendo? Então na batalha espiritual, esse negócio de dizer que eu recuei, que o inferno veio, está errado. Não é bíblico. Bíblico é, contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, vai ter que bater e retirar. Porque
a gente marcha. Glória a Deus. Você nos levantou para isso. Para isso. Porque paga o preço e ora. Exatamente. E não é só pagar preço, não é só orar. Ser vitorioso, ser vencedor. Isso é uma questão de vez em quando dá essa viva. Ser um vencedor em uma batalha é um conjunto de coisas envolvidas. Primeiramente, são 2 reinos. Em segundo lugar, são 3 seres. Em terceiro lugar, 3 níveis de batalha. Então, não é de qualquer jeito. Então, primeiramente, eu tenho que estar pautado nas Sagradas Escrituras. Aí eu vou para cima. Agora, se eu não tenho, se eu me iro, se eu fico com raiva, se eu fico amuado, se eu contrario a vontade da minha liderança, eu não estou aqui trazendo uma teologia tendenciosa, estou falando porque quando eu desobedeço o líder eclesiástico, eu estou cometendo um pecado. Não o pecado de não obedecer ao líder, mas o pecado de desobediência, porque ele há de prestar conta da minha vida e da vida dele. Então, qual é o papel nosso? É seguir o que está nas Escrituras. Andando de acordo com a palavra do Senhor, Está blindado. Está blindado. Estamos salvos, porque a gente tem que ter certeza de salvação. Com certeza. De salvação vai vencer o inimigo em todo o tempo. Agora, nós temos que ter ousadia, ser ousado na presença do Senhor. Lembrando que a ousadia é só também uma ferramenta de um conjunto de coisas nessa batalha. Tá? Então não é só, eu estou orando aqui e pronto, não. A oração é uma ferramenta. O que é que diz Paulo lá em Efésios capítulo 6? De toda a armadura de Deus, cingindo vossos lombos com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da verdade, calçado os pés na propagação do evangelho da paz. E lá nos últimos versículos do texto, orar. Orar, porque colocou a armadura, cai para a oração. Vocês estão entendendo? Primeiro tem uma arma ofensiva. E por trás disso tem uma oração. O que essa oração vai fazer? Eu adquiri força espiritual contra as ordens espirituais da maldade. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Pode ir para cá, por gentileza. Não respondam, tá? Como está a tua carne? Fraca em todo o tempo. Presta atenção. Eita glória. Como está a tua carne? Se a minha carne está fraca, eu vou ser bombardeado nessa batalha espiritual. Tá, pergunta para o meu apóstolo, como é que eu vou fortalecer? Como eu vou fortalecer a carne? Jejum, consagração, frutos do Espírito. Buscar os dons celestiais. Os dois queriam os dons celestiais. Tem certas denominações, vamos fazer um jejum aqui para Deus abrir portas. Jejum não é para isso. Eu já li o livro do jejum. Jejum não é para isso. Realmente, vamos fazer uma campanha aqui para Deus ir lá curar o irmão. A maioria do povo faz jejum errado. Jejum não é para isso. Jesus falou para que é jejum. Senhor, nós passamos vergonha, tentamos expulsar de tal. Aí Jesus fala, tem casta de demônio, que além do nome de Jesus tem que ter jejum e consagração. O jejum e a consagração não é autoridade sobre o demônio. O jejum é fortalecimento, exatamente, é fortalecimento do elemento homem que vai usar o nome de Jesus. Que no caso é a carne. Fortalecer A carne. Agora, por que fortalecer a carne? Vamos lá. Começando pela senhora, como será que começou a falar? Por quê? É porque a nossa carne é fraca. A palavra de Deus fala que a nossa carne é fraca. E a gente tem que fortalecer ela. Porque é ela que faz a gente cair. Nós já estamos revestidos do poder do Espírito Santo. Que Deus Nota nos assim, deu. uma salva de palmas para ela. E assim, ó. Nós já está revestido do Espírito Santo e o poder de Deus. Nós já temos essa autoridade. Tá, e a carne? E a carne é fraca. Oração, jejum,
devotivo, santidade no espírito, seguir a Bíblia, os preceitos e mandamentos de Deus. Tá, então olhem para cá, vamos aprender um pouquinho. Por que a palavra diz que o espírito está pronto e a carne está fraca? Por causa de uma pequena palavra chamada concupiscência. Concupiscência da carne é O que é concupiscência, não? O que é concupiscência? Desejo. Não. Quer chutar uma? O que é concupiscência da carne? É a fraqueza. Gente, À vontade. a concupiscência da carne é a porta aberta para a legalidade do adversário para se vencer a batalha. Mas o que significa essa palavra? Concupiscência. Deve ser pecado consciente. Talvez. A senhora. Sim. Agora, hoje você vai sair daqui sabendo como é que serve o jejum. Senhora, chuta aí. Sim. Pecado consciente. Bispo, Cometeu um erro consciente. bispo, chute uma aí. O desejo da carne. Desejo da carne. Então, olhem para cá por gentileza. Concupiscência é uma palavra que significa apetite desordenado da carne. Sangue de Então, glória. Eita, glória. Apetite, você pode anotar isso aí, pode procurar os dicionários que você vai encontrar esse conceito, tá? Concupiscência é o apetite desordenado da carne. não é Concupiscência. concupiscência. Tá, agora você anota aí na pesquisa. É tipo quando você tá com fome, você comeu, e você continua com fome, sem que você já... Tá, vamos lá. O que é o apetite desordenado da carne? Vamos começar por partes. A gula. Não, calma lá. Tá de baixo. Vamos lá. Depois de pesquisa, bicho, olhem para cá que eu preciso deixar bem claro essa questão, porque essa é a janela de entrada e legalidade para que o adversário vença qualquer ser humano numa batalha. Por causa da concupiscência da carne. Apetite desordenado da carne. O que é esse apetite desordenado da carne? Sabe aquele camarada que tem dinheiro, que tem bens, mas ele passa aqui, olhou um copo aqui, olhou aqui um negócio aqui, já meteu no bolso aqui. Amor de matar. A ciência dá um nome, né? Criptomaníaco, né? Isso. Apetite desordenado. Ele não necessita. Ele pega Tem e prazer. até dá. Prazer, desejo. Apetite desordenado. Vamos usar um outro exemplo, que é o que mais acontece no contexto atual. Essa mulher bonita, herói. Pornografia. Pornografia. Também é uma concupiscência. Apetite, uma concupiscência. Apetite desordenado da carne. Até porque é um pecado. Tá? A concupiscência, ela gera o pecado. O apetite desordenado da tua carne pode se tornar pecado. Por exemplo, ninguém pode me contrariar que eu fico amuado. Apetite desordenado da carne. Ninguém pode me falar um não que eu dou resposta. Apetite desordenado da carne. Ninguém pode passar perto de mim que meu olho já vai direto ali para ver tudo que aconteceu para você. Apetite desordenado da carne. Não posso ouvir ninguém comentar nada que eu não convido para querer saber. Apetite desordenado da carne. Isso são janelas e portas de legalidade para o adversário. O que ele quer? Que a nossa concupiscência... Agora, quando eu tenho uma vida de devoção, uma vida de jejum, de consagração, esses apetites da carne, que é da minha natureza, não tem poder sobre mim, o diabo não acha legalidade. Aí entra o temor de Deus. É um conjunto. Temor é um conjunto. Primeiramente, em primeiro lugar, se é o jejum, Na oração você está colocando em ordem a casa. se é o jejum que eu estou fazendo, é para a minha carne, para me ter força sobre a minha carne. Então, tem coisas que é para Deus e tem coisas que é para o homem. Porque quando eu estou em jejum e consagração, a minha mente ela começa a ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E aquele mal que eu cometia, eu não passarei mais a cometer. Venci os desejos da carne. Se eu venci os desejos da carne, a porta do inferno recuou mais alguns metros. Vocês estão entendendo? Sim. Então temos que ter muito cuidado nessa área. E o Espírito Santo, ele deu frutos do Espírito. Frutos da carne, ira. Fruto do Espírito, mansidão.
Fruto da carne, contenda, passiva. Fruto do Espírito, temperança, domínio próprio. Agora, como é que eu vou produzir os frutos do Espírito se eu não tenho uma vida de jejum e consagração? Como que vai fugir da gente? Como que o inimigo vai fugir de nós? Mas eu leio a palavra assim, mas para isso a Bíblia diz que é jejum, consagração. Conhecereis a verdade vos libertará. E jejum e consagração está dentro da palavra. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então, o que nós temos que entender nessa batalha espiritual é que tudo começa na gente. Agora vocês estão entendendo porque tem muitas igrejas, muitos líderes sendo derrotados nas batalhas porque querem libertar o oprimido e esquece que a primeira libertação tem que ser nele. Começa a fazer o serviço em casa. E às vezes ele vai, Deus até opera uma libertação, quando ele volta ele vem todo acertado. Todo acertado. Por quê? A seta do inimigo volta tudo para ele e ele não está desprovido de uma proteção divina. Por quê? E a gente não pode nem questionar, porque ele reclama. Agora, por quê? Ele ficou desprovido da proteção divina. Porque ele entrou na batalha ignorando uma das partes. Seja reino de Deus, seja reino das trevas. Seja 3 seres, seja 3 tipos de áreas. Ou de esfera, ou de atuação. Não está ignorou. Não está preparado em santidade para poder. A santidade. Nesse processo, bispo, a santidade faz parte do conjunto da batalha. Então, o que eu tenho que entender é que não é só a oração, não é só a palavra, não é só o jejum. É um conjunto. Jejum, palavra, devoção, devocional, dia, fidelidade, justiça. É um conjunto de obras que nós temos que desenvolver e temos que buscar o Espírito Santo para que a gente venha estar preparado. O que é revestido de toda a armadura de Deus? É você estar portando todas essas habilidades dentro de você, na tua mente. Aí você está revestido de Deus. Estar revestido de Deus é eu abandonar o pecado e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, faz de mim um vaso novo. Aí eu vou estudar a palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estudar outras coisas que eu posso associar à questão das Escrituras, principalmente nos atos históricos, nos atos poéticos, para entender como funciona tudo isso, para eu poder entender o que Deus quer que eu realize. E na batalha espiritual, o crente perde a batalha porque ele ignora uma dessas partes. Aqui a minha igreja é uma igreja que não tem pregação, é só louvor, corinho de fogo, e aqui Deus opera o milagre. Não está certo. Não está certo. Será que a igreja É o conjunto. Tem muito. A gente, como a gente está em gravação, a gente não pode citar nomes aqui. Mas tem muito. A gente viaja no Brasil todo e a gente vê cada coisa que, meu Deus. Não tem Deus. Eu lembro que eu quero compartilhar com vocês agora. Estava eu e meu irmão, e a gente recebeu, meu irmão também é pastor, só que na época ele era evangelista e ele é cantor, canta muito. E aí a gente recebeu o convite para pregar, para pregar num culto de libertação e ele cantar. Quando a gente desceu do carro, que a gente entrou na igreja, uma igreja mais ou menos do tamanho desse espaço aqui, tinha um corredor de sal, da porta até o altar. Que horror! A pior coisa, na hora que eu vi aquilo, eu senti um impacto. Eu disse: meu Deus do céu! Quebrou. Aí eu disse, aí o meu irmão disse: mano, eu saio primeiro, tu sai atrás de mim. E aí eu ia fazer. Só que Deus me incomodou. Eu disse: não, mano, vamos pregar. Libertação. Sim, libertação. Irmãos, eu comecei a pregar e eu já introduzi a mensagem dizendo: gente, isso aqui, eu não vou dizer que é pecado, porque quem está fazendo isso pode não ter o conhecimento que Deus já me deu. Mas isso aqui é prática pagã. Isso aqui não é utilizado, não tem texto bíblico para isso, não tem movimento bíblico para isso aí. Aí todo mundo, antes da pregação, estava todo mundo pulando. E chuta no aguidar, e pisa na cabeça do cão, e tal, todo mundo pulando. Quando a gente inicia a mensagem, parece que jogaram uma água fria no ambiente, as pessoas começaram a se levantar para ir beber água, para ir no banheiro, e eu comecei a pregar. Eu não pedi, porque eu nunca gostei desse negócio de invocação ou evocação, são duas coisas diferentes.
Eu não gosto desse negócio. Mas aí, nesse momento que a gente pega o microfone, começou a cair pessoas possessas, manifestações corpóreas. E aí eu olhei para o meu irmão, aí eu disse, como eu falei para vocês que isso aqui é prática pagã, o que está acontecendo aqui é para vocês entenderem que o Espírito que operou até esse exato momento não era de Deus. Só que eu vim pregar o Evangelho de Cristo. E vão ser todo mundo liberto. Quando eu fui falando, vão ser todo mundo liberto pelo poder do nome de Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, as pessoas começaram a se levantar. E o movimento mudou. As pessoas começaram a sentar nos bancos, começaram a chorar. E na hora que eu terminei a mensagem, agora eu quero chamar aqui todo mundo que precisa aceitar Jesus. Todo mundo foi aceitar Jesus novamente. Acabamos com o negócio do corredor de sal e a partir daí a pastora lá na época pediu para mim dar uma instrução teológica dessas coisas para ela. Hoje é uma grande pastora, prega o evangelho, é uma profetisa de mão cheia. Deus usa ela poderosamente, acabou com esse negócio. Glória a Deus. Ele estava com a instrução errada. Faltou capacitar ela, só isso. Sim. Instrução errada. Instrução errada. Não é questão de capacitar, bicho. É questão de eu me meter em uma guerra, é questão de eu me meter em uma batalha sem me preparar para essa batalha. E quando eu me preparo para essa batalha, eu aprendo a usar todas as ferramentas que a Bíblia me dispõe para que eu possa usar dessa batalha. O problema todinho é que tem muita gente mexendo com coisas ocultas sem saber que o diabo tem poder. Vocês estão entendendo? Principalmente quem trabalha nas áreas de missões tem uma concepção muito acertada nessa área de libertação. Porque quem faz trabalho de missões, o que é fazer missões? Não é cair em púlpito em púlpito. Fazer missões é você ir para uma área onde não há testemunhas, pregar o evangelho, ganhar as pessoas para Jesus, ligar para o teu pastor, pode mandar um pastor para cá, que já tem um grupo de pessoas, dá para abrir uma congregação aqui. Isso é fazer missões. E quem é verdadeiro evangelista, que faz as obras de missões, ele consegue entender esse mundo espiritual, porque ele vive esse mundo espiritual. Só que ele se prepara muito antes dele ir para o campo de batalha. E quando ele vai saber que ele vai ter vitória. E a vitória maior é arrebatar o povo das mãos do Satanás e entregar a Jesus Cristo de Nazaré para a salvação eterna. Amém? Vai passar de palma? Aleluia. Vamos lá. E agora nós vamos entrar aqui no outro caso chamado anjos. É um outro assunto polêmico. Eu já vi homens, pregadores, mulheres, dizendo: anjo, quebra a perna dele. Anjo, faz isso. E esse tipo de pessoas que mexem com esse tipo de coisa, ele não está adorando a Deus. Ele está dando lugar para o diabo. Está dando legalidade para pensar na batalha espiritual. A gente não fala com os anjos, fala com Deus. Deus comunica os anjos e manda eles vir. Tá, vamos lá, vamos correr o tempo aqui. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, todas as aparições de Deus, de anjos, sempre você vai encontrar alguém que o anjo apareceu querer se prostrar para adorar, e hoje não. O anjo repreendia eles. Não. O único anjo do Senhor que aparece na Bíblia recebendo adoração é o próprio Cristo, com a nomenclatura de anjo do Senhor. Mas fora daí, não tem adoração. Não tem adoração. Não existe adoração. Do Antigo Testamento e Novo Testamento, toda aparição de anjos, aparece alguém querer adorar esse anjo. E o anjo não. Nós vamos ver isso desde do princípio até o Apocalipse, situações como essa. Então, isso me dá uma legalidade e também me dá uma interpretação dentro da angelologia. Inclusive, eu dei essa aula também para vocês, está lá no Instagram, tá? Angelologia. Angelologia. Eu tenho que entender que o anjo é o que nós vamos ver agora. É apenas um mecanismo que Deus usa para nos abençoar numa batalha espiritual. Vamos já entender direitinho essa questão de anjo. Nós vamos entrar na angelologia. Angelologia é só vocês procurarem no Instagram que vai estar lá matérias, classes de anjos, etc. E a ação deles, tá? Então, muito cuidado com essa área que nós vamos falar agora. Nesta batalha espiritual, nós falamos só de batalha espiritual, tá? Os anjos são mensageiros. A Bíblia cita de um anjo que recebe o nome de Miguel como anjo de batalha, um anjo de guerra, tá? Então estamos falando aqui de batalha espiritual. Então vamos lá. Nessa batalha espiritual, os anjos executam o pronunciamento ou os pronunciamentos de Deus. Não é do homem. Sim, só Deus. Só Deus.
É Deus quem vai ditar as regras. É Deus quem vai dizer, vai. É Deus quem vai dizer, entrega. É Deus que vai dizer, protege. É Deus que vai dizer, cuida. Não é o homem. É por isso que fala que Deus deu ordem aos seus anjos. Exatamente. A ordem só vem dele. Deus, acampa os seus anjos aqui ao redor do meu Eu oro assim, Deus, se tu quiser, acampa os teus anjos. Por quê? Porque depois da efusão do Espírito Santo, que foi profetizado lá no século 8 a.C. pelo profeta Joel, que começou a se cumprir no dia de Pentecoste, no 50º dia, no último dia da festa de Pentecoste, que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que se ouviu um som como de um vento veemente e impetuoso, e o Espírito Santo desceu e encheu todos foram batizados e falaram na mesma língua. Então a profecia de Joel, 8 séculos antes de Cristo, começa a se cumprir ali. A partir daquele momento se cumpre um texto que Jesus falou, que haveria uma geração que iria operar mais milagre do que ele tinha operado. Não era questão do milagre material, e sim que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus repousava só sobre reis, sobre príncipes, sacerdotes e profetas. Até Jesus, o Espírito Santo estava sobre Cristo. Nós encontramos um texto que diz assim: o Espírito Santo estava sobre Cristo para pregoar o dia aceitável do Senhor. Então o Espírito Santo ainda só estava sobre uma pessoa, estava sobre João Batista, estava agora sobre Cristo. Cristo morre, ressuscita, é recebido ao céu e envia ao Pai para que envie o outro Consolador. O mesmo Deus agora volta, só que ao invés de repousar sobre uma pessoa, ele repousa sobre todos aqueles que eu aceito com o Espírito, que eu adoro em Espírito e em verdade, que aceito como seu Salvador. Jesus está aqui. Quando nós estamos dando aula aqui, o Espírito Santo está presente aqui. Do outro lado do planeta, se tiver alguém falando de Jesus, o Espírito Santo está lá. Se eu estiver na minha casa dormindo na madrugada, o Espírito Santo de Deus está me guardando. Se estiver do outro lado do planeta, numa batalha espiritual, o Espírito Santo de Deus está lá. Por isso eu sempre oro, se tu quiseres. Já, porque ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Você anotou? Estou anotando para poder orar. Tem que aprender a orar também. É uma oração bíblica. É uma oração bíblica. O que acontece na Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu orientei vocês a adquirirem, lá tem um estudo também sobre a oração eficaz. Tem vários estudos na Bíblia, completo, tá? A gente não sabe falar. Inclusive, parte dessa matéria que nós estamos dando aqui, eu tirei exatamente da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, lá tem oração eficaz. Como é que a minha oração vai ser eficaz? Quando eu oro de acordo com a Bíblia Sagrada. Você quer ver Deus ouvir a tua oração rápida? Então você começa a orar a palavra de Deus. Que é o que está na Bíblia, né? É o que está na Bíblia. Ah, Senhor, estão me batendo, estão me machucando. Senhor, agora eu te peço que tu me exalte, porque eu quero que eles vejam a minha exaltação que tu vai me dar. Está errado. Já perdeu a batalha. Perdeu até a salvação. Já perdeu a batalha. Porque a própria palavra de Jesus falou que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelo que vos persegue. Em outras traduções, pelo que vos caluniam. Mas ele me explica toda vez. E qual é essa oração? Qual é essa oração que eu vou fazer? Porque ele está me caluniando, me apedrejando. Qual é essa oração? Senhor, salva ele. Jesus prospera o caminho, multiplica. Senhor, abençoa ele. Entra na vida dele, muda o pensamento, entra no Senhor, ele está perdendo a batalha espiritual. Muda esse quadro, toca na mente dele. Vença essa batalha por ele, para que ele entenda que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é viver a palavra, é orar a palavra. Geralmente, eu tenho costume até para estar exercitando a minha memória, de nas minhas orações citar texto. Se eu estou fazendo uma oração de guerra, batalha espiritual, Senhor, está escrito na tua palavra, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome, Senhor. Estamos nessa batalha, mas a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor dos Exércitos. Senhor, tu és o general de guerra, tu és o Senhor forte, poderoso nas batalhas. Senhor, tu és o general de guerra, tu és o Senhor dos Exércitos. Eu estou orando as Escrituras. Na batalha espiritual, meu irmão, Satanás está batendo em retirada. Por quê? O que abalou Satanás no deserto foi a palavra que Jesus falou e usou. Amém?